Bom dia a todos. Essa é a apresentação do tema de bioinsumos da disciplina de Agroecologia e Produção Orgânica, do curso de Biotecnologia da FSJ, e no segundo semestre de 2025, mês de dezembro. Para iniciar, em definição pela legislação brasileira, um bioinsumo ele é um produto, processo ou tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana, incluindo os que são de origem de processo biotecnológico ou estruturalmente similar e funcionalmente idêntico ao de origem natural. Ou seja, não necessariamente é um produto físico assim, pode ser também uma tecnologia de produção que seja de origem animal, vegetal ou de microbiota ou por fungos também. E que também não precisa ser necessariamente oriundo dessa produção. Pode ser um que seja estruturalmente similar, mas geralmente oriundo desse tipo de produção. Destinado diretamente ao uso na produção, na proteção, no armazenamento e no beneficiamento de produtos agropecuários ou nos sistemas de produções aquáticos ou de florestas plantadas. Ou seja, você vai ter um produto feito por meios biológicos para a produção biológica, que interfira no crescimento, no desenvolvimento e no mecanismo de respostas de animais, de plantas, de micro-organismos do solo e de substâncias derivadas e que interaja com os produtos e os processos físico-químicos e biológicos. Enfim, o que acabei de passar, que você vai colocar dentro da produção e que vai interagir de uma maneira benéfica para essa produção de alguma forma, beleza? Então, logo nessa definição, a gente consegue ver que o conceito de bioinsumos é uma questão abrangente e que está em construção também. A legislação brasileira que define de maneira exata os bioinsumos, que foi essa definição que a gente utilizou aqui, que é geralmente a definição internacional, ela é uma definição nova, é um conceito novo, que é agora que a gente está observando os bioinsumos como uma coisa em separado. Agora que a ciência está fazendo essa seleção do bioinsumo como uma entidade separada dos outros insumos para a produção. E por conta de ser essa questão tão abrangente, por isso que aqui a gente vai ter o foco de explicitar mais sobre a questão da legislação brasileira acerca da produção. Dando continuidade à introdução aos bioinsumos, falar um pouquinho sobre vantagens e desvantagens dos bioinsumos. Eles contribuem para a redução de insumos químicos, insumos sintéticos, diminuindo o impacto ambiental, promovem cultivos mais sustentáveis, por conta de utilizarem realmente produtos que vêm da microbiota, da produção de animais, da produção de plantas, e favorecem também aumento da produtividade, da segurança alimentar, e colaboram para a redução de custos com agrotóxicos e fertilizantes. E principalmente, um ponto que é sempre debatido na agroecologia, essa, essa liberdade que é dada para o produtor, essa autossuficiência que o produtor consegue com o uso de um bioinsumo ao invés de um insumo industrializado. Mas um detalhe importante, que não necessariamente por ser um bioinsumo, não vai ser uma questão de um produto industrializado. O bioinsumo, ele pode ser tanto feito em loco, tanto em on-farm, que a gente geralmente fala, ou pode ser produzido também em grandes indústrias. A diferença é que acaba que tem uma compatibilidade maior, em geral, os bioinsumos, justamente pela maior facilidade de você conseguir fazer uma reprodução, você ter uma, uma produção que já vem de origem biológica, assim, fica mais fácil uma reprodução dentro de um meio produtivo, ao invés de depender de grandes indústrias, mas não é regra. É só só o comum de se acontecer, mas pode ser tanto produzido em pequena escala, de forma localizada, quanto em grandes espaços. Agora, saindo das vantagens e indo para as desvantagens, primeiramente, é bom lembrar que os insumos biológicos precisam ter uma qualidade bem definida, um registro bem definido,
um bom acompanhamento, porque o mau uso de insumos biológicos, principalmente os que envolvem comunidades de microbiota ou defensores, defensores agrícolas baseados em controle de praga, de invasores naturais, você está fazendo uma interação ecológica que, em um nível não adequado, ela pode ser danosa, pode causar um desequilíbrio ambiental, pode causar riscos sanitários. Portanto, por mais que seja mais simples de você produzir em um local em pequena escala, em um local não industrial, sempre tem os riscos. E por conta de você estar tratando de indivíduos vivos, muitas vezes, não somente, mas muitas vezes também, é necessário ter um controle a mais, porque um insumo químico, um insumo sintético, você coloca um determinado valor dentro do ambiente, ele vai permanecer aquele valor e depois ser degradado. Agora, quando se trata de organismos vivos, que pode ser uma possibilidade dentro dos bioinsumos, isso pode causar um desequilíbrio ecológico que vai sair do controle naturalmente, uma coisa que não aconteceria com um insumo de base química, de base física, justamente por conta dessa natureza biológica. Outro ponto negativo é a dificuldade de padronização, porque a depender do tipo de safra que você está utilizando para produzir aquele insumo, a depender do local, a depender da variedade dessa produção que você está utilizando, seja uma variedade de animal, uma variedade microbiótica, uma variedade vegetal, isso sempre vai trazer uma diferença no resultado final. Ou seja, quando há uma falta de padronização, principalmente quando há uma produção pequena, existem chances de os resultados esperados não serem da mesma forma que vistos em receita. Por isso que é necessário sempre ter uma padronização, tentar buscar fazer o registro justamente para a reprodução desses bioinsumos ela ser padronizada e ser efetiva. E para finalizar a parte introdutória, vou trazer as categorias de bioinsumos, que eles podem ser biodefensivos, como por exemplo os de controle zoológico, que são geralmente de predadores, parasitoides e pesticidas, como por exemplo o besouro rola-bosta, que ele é um defensivo natural para a mosca do chifre, uma vez que ele enterra as fezes dos ruminantes, assim ele impede que a mosca do chifre finalize o seu ciclo. Joaninhas, que são grandes predadores de vertebrados, vespas também, vários tipos de vespas, principalmente para grandes pragas de cultivo de café, de cultivo de milho, de cultivo de trigo. Existem vários tipos de vespas que elas inibem principalmente lagartas que atacam esses tipos de cultivo. Outros exemplos também são os de origem vegetal, como os óleos de nim, óleo de mamona, é, o óleo de piretrina, que é originário da planta chamada crisântemo, o cosmocaudatus, que é a flor de defunto, que ajuda com nematóides de solo, etc. Também é possível fazer o controle biológico por meio de microbiota, como, por exemplo, o vírus NPV, que ele ajuda no controle da lagarta da soja, é, o, várias variedades de bacilos, que são muito utilizadas no cultivo de legumes, lagarta de algodão, que é mantida sob controle também por conta de vespas, e etc. Outra classe bem importante são a classe dos bioestimulantes ou inoculantes, que são geralmente micro-organismos que trabalham em simbiose com raízes de plantas, como, por exemplo, os tricoderma, que são muito importantes principalmente na produção de hortaliças, o grupo Bacillus, que ajuda bastante na produção de tubérculos, na produção de legumes. Também importante é o grupo Bradyrhizobium, que é um grupo importante para a fixação de nitrogênio nas leguminosas, que é uma simbiose bem conhecida. E da mesma forma, o grupo Azoprilíneo, que é um grupo que faz também fixação de nitrogênio, porém mais focado na produção
trigo, na produção de arroz, na produção de milho, porque ele é uma simbiose que ocorre mais com gramíneas. Outra opção importante e muito falada em bioinsumos são as adubações de origem animal, que a gente pode colocar como exemplo o próprio humus mesmo, produzido por vermes, esterco, curtido de vaca, geralmente de ruminantes, urina curtida também, que ajuda para a inserção de nitrogênio, cama de frango, guano, que é utilizado de aves marinhas, sedimentos de pescado, carcaças também, farinha de osso e etc. Outra opção importante é a adubação vegetal ou adubação verde, que pode ser na forma de palhada, na adubação vegetal comum, ou de adubação verde, quando você faz o plantio e faz o roçado antes da floração. Como, por exemplo, feijão gandu ou feijão de porco, que são opções de leguminosas, muito importante como proteína para silagem, caso as vagens sejam produzidas. A crotalária, que é uma leguminosa que espalha rápido e ajuda no combate aos nematóides no solo. O milheto ou girassol, que além de funcionarem bem para silagem e feno para o gado, eles também fazem a distração de herbívoros, que é muito bacana para quem produz leguminosas, quem produz hortaliças. Nabo forrageiro também, capim-elefante, mamona, que são outras opções importantes, principalmente para a descompactação do solo. Outros exemplos que também são bioinsumos são os comuns de alimentação animal, como a silagem, o feno, algumas enzimas ruminantes, farelo. Outra classe importante é a de plantação em consórcio, que também, de acordo com a legislação brasileira, se encaixa como um bioinsumo, por conta de serem tecnologias em consórcio de plantas, como, por exemplo, as tecnologias de milho braquiária, alface beterraba, consórcio eucalipto-acácia, de milho e feijão, etc. Outra opção também são as biomedicações, como, por exemplo, os produtos veterinários, como as vacinas e os soros, principalmente os soros antiofídicos, que são produzidos por meio de equídeos, assim se enquadrando como insumos também, medicamentos fitoterápicos, bancos de germoplasma também se enquadram como bioinsumos, como, por exemplo, bancos de sementes, bancos de embriões, gametas, também se enquadram como bioinsumos. Outros pontos importantes são antissépticos, como álcool e vinagre, que também, por conta de serem produtos de fermentação, também se enquadram, de acordo com a legislação brasileira, como bioinsumos. E outras classes também, como a produção energética, como álcool, biodiesel, bagaço de cana, metano com uso de biodigestor. E também, como última classe aqui, as embalagens, como, por exemplo, o uso de bambu, o bioplástico a partir de pasta de banana verde, por exemplo, não somente, palha de milho, entre outros. Agora, falando um pouco mais sobre a questão legal e governamental, vou falar primeiro sobre um marco muito importante para os bioinsumos no país, que foi o Programa Nacional de Bioinsumos, que ocorreu em 2020, onde o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA, ele lançou o Programa Nacional de Bioinsumos, com o objetivo de ampliar e fortalecer o uso de bioinsumos no país, que era visado desde o Planapo, que é um Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, que foi lançado em 2012 e continuado em 2024, mas que nesse momento era baseado no plano que se iniciou em 2012, onde o programa tem como seus objetivos principalmente o aumento da oferta desses bioinsumos, por meio de estruturas de pesquisa e desenvolvimento, a regularização de produtos de origem biológica, incentivo e uso e divulgação desses insumos, e demarcação de metas, que também são todas coordenadas pelo Ministério, que além de fazer essas demarcações, ficou responsável pela execução das mesmas.
que são, por exemplo, a realização de estudos e testes de eficiência agronômica para o estabelecimento de especificações de referências para os bioinsumos, propor um marco regulatório que incentive a produção e uso de bioinsumos, que eu já vou falar um pouquinho sobre ele, que já aconteceu, elaboração de publicações técnicas, criação de um ambiente favorável para o fomento e financiamento de biofábricas, treinamento e formação para qualificação de agentes de assistência técnica, extensão rural, técnicos e agricultores também, assentamento de reforma agrária, etc. Levantamento e sistematização de experiências nacionais e internacionais, de conhecimentos específicos e empíricos referentes à produção de bioinsumos, dentre outros tópicos. Esses aqui são os principais que vocês podem averiguar na página do .gov falando sobre o Programa Nacional de Bioinsumos, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E baseado naquela segunda meta, que era o marco regulatório para os bioinsumos, ele ocorreu por meio da Lei 15.070 de 2024, conhecida como Lei dos Bioinsumos mesmo, que descende desse programa que a gente acabou de citar, e ele acaba definindo regras para produção, para pesquisa, sistema de registro e fiscalização, principalmente sistema de registro, que é a maior parte onde a lei se abarca, também a venda, distribuição, incentivos para a disseminação dos bioinsumos no mercado, na produção agrícola, pecuária e extrativista. E um detalhe importante é que a lei é a mesma para todos os tipos de produção, do convencional ao agroecológico. E uma diferenciação muito importante que é necessário fazer para bioinsumos é a produção in loco, que é feita on farm, assim, que você faz na própria fazenda, assim, para uso fruto da própria fazenda, contra a produção ex loco, beleza? Que é feita, obviamente, em grandes fábricas para ser vendidas no exterior, para ser repassadas para outros ambientes, onde a lei diz que a produção de bioinsumos in loco, on farm, é autorizada pela lei para uso próprio, desde que sejam seguidas algumas regras. No caso primeiro, que seja exclusivo da propriedade rural onde foram elaboradas, não podendo ser comercializados, e para a multiplicação da microbiota. Deve ser obtida de comunidades locais, ou seja, fazer um EM, por exemplo, de um ambiente e repassar para o outro, tecnicamente é ilegal. Pode fazer? Pode, mas o ideal, por conta realmente de uma questão sanitária e ecológica, foi colocado esse ponto aqui para que o bioinsumo, quando ele for feito por multiplicação de microbiota, seja produzido localmente. No parágrafo 5º do artigo 11º, eu vou destacar uma coisa importante, que é proibida a utilização de um produto comercial registrado para fins de multiplicação para uso próprio, exceto inóculo de bioinsumo registrado para esse fim. Ou seja, você não pode pegar um inóculo comercial e refazer ele em casa. Isso na lei, né? Tecnicamente você pode. Uma biofábrica não é difícil de fazer, porém está na lei que não pode. Isso é uma questão de discussão do tema. E no artigo 12º, uma parte importante também é que é vedada a proteção de bioinsumos produzidos por comunidades tradicionais para com o capital. Ou seja, não está desse jeito escrito, mas é basicamente um artigo repassando que, aqui não é Estados Unidos. Não vai ser aceito que bioinsumos que já são produzidos por comunidades locais, eles sejam retirados e patenteados de uma forma que o povo brasileiro, em especial as comunidades que já produziam esse insumo, elas acabem ficando reféns de alguma corporação maior ou algo do tipo, que era uma das grandes discussões na criação dessa legislação.
E outro ponto bem importante nessa produção in loco é a questão dos registros, que é a maior parte onde a legislação se debruça. Por quê? O uso on-farm ele é feito por meio de cadastro simplificado ou até mesmo dispensado de cadastro, a depender da quantidade e do nível técnico. E aí que está o ponto. Quando é a produção para o uso local, o cadastro ele não é necessário. Quando é utilizado dentro da própria propriedade, não é necessário. Para caso seja uma produção pequena, mesmo assim tenha alguma comercialização, é necessário que seja feito o cadastro, mas a versão cadastro simplificado. E também tem a opção de uso industrial, onde deve ser previamente registrada a sua fabricação ou a importação. E no caso de produtos novos com ingredientes fora de registro, é responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais, o IBAMA, para que eles atestem a segurança do mesmo antes de começar a comercialização. E um detalhe é que esse registro ele não é isento de taxa. Existe uma taxa chamada trépida, que ela é feita tanto para fazer o registro propriamente dito e a fiscalização desses bens-insumos. E esses foram os tópicos mais importantes da questão legal sobre os bens-insumos no país. Minhas fontes de pesquisa foram principalmente as próprias legislações acerca dos bens-insumos e também as bibliotecas da Embrapa. Todos os links vão estar aqui na descrição do vídeo, ok? Muito obrigado, um ótimo dia e um abraço.